Pessoal, então vamos lá. Hoje o primeiro bate-papo vai ser muito legal, então vamos em linha para introduzir vocês ao tema, conceito, água, dia a dia. Vamos começar por aí? Primeiro agradecer, né, Marcelo, o convite, né? Sim, em nome da EGEL, eu e meu sócio Matheus, a gente está muito feliz e muito agradecido pela oportunidade. Água subterrânea realmente é um assunto que é muito caro para a gente e a gente fica um pouquinho chateado porque acho que é um assunto que falta a gente debater um pouco mais, né? O recurso existe, o recurso está aí, a gente precisa estudar e ampliar o uso dele. A gente não precisa falar da importância da água como um todo, né? Mas a gente sabe que grande parte desse recurso hoje ele está represado no oceano, água salgada, e tem um custo associado para poder fazer essa extração, dessalinização. Então isso para a gente acaba que inviabiliza um pouco, torna mais oneroso utilizar. Então quando a gente começa a analisar a parte de água doce que estaria disponível para ser utilizada, a maior parte, 70%, está praticamente preso na forma de gelo polar. Do que sobra, praticamente esses 30% que sobram, mais de 90% é água subterrânea, que estaria disponível para ser utilizado para o consumo humano nos seus diversos fins. Mas o que a gente entende é que por a gente não conseguir exatamente enxergar água subterrânea, isso fica longe dos olhos e também longe do nosso coração. Então, a gente acaba não utilizando tanto quanto deveria ser utilizado esse recurso. Menos de 20%, né, da população brasileira faz uso regular de água subterrânea. Então a gente acha que a gente precisa estudar mais para que a gente possa ampliar mais esse uso. Hoje a gente está no mundo que a gente está se deparando com cada vez mais conflitos associados ao uso de recursos hídricos. Então a gente entende que a gente entender melhor a água subterrânea é uma forma de a gente tornar a nossa sociedade como um todo mais sustentável. E por isso que a gente entende que estudar a hidrogeologia é tão importante. Contraponto, quer comentar alguma coisa? Eu queria entrar, eu acho que pegando a sequência do que ele está falando, né, que é uma contextualização da água subterrânea. Eu acho que é importante a gente entender, né, onde entra a hidrogeologia, né, dentro desse universo, né, que essa é uma questão global. Agora, trazendo para a ciência, né, hidrogeologia é o nosso campo de atuação, né, um campo de atuação que está muito em evidência, né, principalmente na mineração, que é um foco, né, nosso aqui de trabalho. A hidrogeologia é um ramo da geologia, né, nós somos geólogos, né, os profissionais que trabalham. Nós três somos geólogos. E é aquela especialidade da geologia que estuda a interação dessa água subterrânea tão importante que o Breno colocou com o nosso planeta, né? Ou seja, é a água que a gente não vê, é a água subterrânea, e esse bem que é tão importante cada vez mais é demandado, né, dentro do contexto de abastecimento, né, desse contexto de escassez hídrica, de conflitos pelo uso da água. Então a hidrogeologia é isso, é um ramo da geologia que lida com a interface da água subterrânea com o meio natural, nosso planeta, os aquíferos, né? É uma disciplina que por si só começou trabalhando muito sozinha, ali né, uma disciplina um pouco renegada, assim, e hoje muito em voga, assim, tá na área muito de destaque importante, né, em todos os setores econômicos, e lida com diversas disciplinas, né? Nós temos a interação com engenharia, nós temos a interação com geofísica, com a hidrologia, que há uma diferença entre hidrogeologia e hidrologia. Na hidrologia, estuda água superficial, hidrogeologia estuda água subterrânea, que é aquela que a gente não viu, né? Então, tem essa relação muito na mineração, com engenharia, com planejamento de lavra, né? Ou seja, aquelas atividades econômicas do qual depende desses estudos para extrair água ou fornecer água. Então, basicamente, a hidrogeologia, a demanda da hidrogeologia da sociedade, seja ela civil ou né, econômica, é trabalhar onde existe escassez de água e também abundância, né? Então, de certa forma, a hidrogeologia atua para tirar essa água para, de alguma forma, atender essas necessidades. Eu costumo dizer para leigo, assim, quando a gente precisa explicar para leigo, precisa aprender, né? Eu acho que um pouco do que a gente está fazendo aqui
é isso, né? Tentar aproximar o público dessa área que é tão técnica, né? A gente falar de algo de hidrogeologia é muito técnico. Tem que aprender a falar para fora, né? Isso é uma dificuldade nossa, né? É um erro. Nós, como geólogos, temos essa dificuldade. Acho que acaba indo ao encontro disso, né? A gente fala de a gente não utilizar o bem, a gente precisa aprender, mas também é muito do nosso exercício, né? Tornar isso acessível. Não só a própria água, né? Acessível para o uso, mas o conhecimento também está acessível para todo mundo. A gente costuma falar muito bem para dentro, né? Para o grupo. Né? E falando para fora, eu digo assim, mas... Né, meu filho, papai, mas o que você faz? Né? E às vezes para o leigo eu falo assim, a gente faz uma pesquisa para tirar a água da pedra. Né? Então, seja para a abundância que precisa retirar, seja para a escassez que você também precisa retirar, é basicamente o que ele diz. Que legal. Ou seja, você literalmente, não é o leite, mas você literalmente tira a água de pedra. Pessoal, eu acho muito importante esse bate-papo, né? Porque a gente tem falado muito sobre as 3 letrinhas mágicas do momento, né? ESG. Mas a gente às vezes não conceitua, né? A gente não coloca todas essas nossas áreas técnicas, todas essas interfaces nesse guarda-chuva maior, né? Então, a gente já comentou sobre a questão da água, tanto a necessidade de uso como a necessidade social, e essa questão ambiental também, né? Eu acho que esse estudo também, a hidrogeologia, ela também recai um pouco sobre isso, né? Sobre o reaproveitamento, sobre vocês. Acho que agora para vocês explicam o que eu quis dizer, né? Então, tem a questão ambiental, tem a questão social. Isso tem que estar no guarda-chuva maior. A gente sabe, né, que existem painéis, diretrizes globais hoje sobre a questão da utilização de água, reuso, isso tudo. E eu acho que isso entra um pouquinho nesse ramo também, né? Podem? Eu acho que trazendo um pouco então para essa aplicação, né, para a sociedade, o que a hidrogeologia traz de benefício para a sociedade e para a sociedade futura, né? Sim. É o termo da sustentabilidade. Está muito relacionado aí com a questão ambiental. Então a gente trabalha com foco, sempre tem um cliente que tem a demanda dele, mas nunca a gente perde o foco da questão ambiental, né? É você garantir ali a explotação do recurso subterrâneo, garantir o desaguamento de um empreendimento, de uma mina, de uma galeria, de uma obra civil, mas sempre com esse foco da sustentabilidade, né? Do uso consciente dos recursos hídricos. Há impactos? Né? Sempre há impactos, né? Muitas vezes cabe a nós gerir, né? Mitigar e garantir que esse recurso hídrico esteja lá, né? E com qualidade para a nossa geração futura, né? Isso dentro do contexto da sustentabilidade, que é sempre um dos pilares do nosso trabalho. É por isso que eu acho que também é muito importante essa questão de capacitação, porque são temas muito caros para a sociedade como um todo. Mas a gente também sabe que pessoas não necessariamente com conhecimento, e aí a gente não pode perder isso de vista, que é ter o conhecimento técnico suficiente para poder fazer as devidas análises. Que tem pessoas que muitas vezes fazem determinadas avaliações que não estão embasadas no conhecimento técnico correto. Então a gente sabe que pode ter impacto, né? A gente sabe que pode ter impacto, mas esses impactos eles precisam ser quantificados, seja em termos de quantidade mesmo, ou em termos qualitativos, através de técnicas apropriadas para isso. Então, acho que tudo isso são termos muito caros, né? O meio ambiente a gente tem que preservar para a gente e para as futuras gerações, mas a gente também tem que garantir que as pessoas que façam essa análise têm esse devido embasamento, né? Então a gente comenta muito assim, os trabalhos que porventura a gente vai desenvolver, a gente coloca o nosso CREA em cima, né? A gente coloca uma anotação de responsabilidade técnica. Então, assim, eu estou assumindo que aquilo que eu faço, eu tenho um conhecimento técnico, eu assumo aquilo que eu estou colocando no papel, no relatório, né? Então, acho que por isso cabe muito a gente ter mais conhecimento, conhecer mesmo cada vez mais. Perfeito. Pessoal, essa fechada aqui, isso é muito importante, né? Eu acho que muitos dos técnicos, inclusive por uma questão de não maturidade, não conhecimento, não tem dimensão da responsabilidade civil que eles têm, né?
sobre a questão da utilização, aquela assinatura ali, né? É lei, viu, galerinha? Vocês que estão assistindo a gente, que são mais novos, que estão entrando no mercado. Existe muita tecnologia hoje em dia, a gente tem que aprender a aplicar essas tecnologias, mas conhecimento, experiência, isso tem que ser muito levado em consideração. Nós, técnicos, temos responsabilidades, sim, né? CPF ali nas assinaturas. CPF, né? CPF. É o CPF, exatamente. Bom, eu vou fechar esse primeiro vídeo. Vocês devem continuar acompanhando a gente, ainda vem mais muita coisa legal sobre hidrogeologia. Mas para arrematar, isso é dia a dia, tá, pessoal? Vocês não enxergam, mas a hidrogeologia ela está presente no dia a dia de vocês, não só na operação de mina, mas como na utilização desses recursos que podem, né, ser obtidos para regiões mais áridas, né, assim, esses estudos. Então, é uma saída, então é uma área a ser estudada, e a gente só está começando a falar sobre isso. Meninos, querem pontuar mais alguma coisa? Desse fechamento? Acho que foi legal. Obrigado. Eles estão tímidos, mas é muito mais por aí. Continuem acompanhando a gente, nós somos a Academia da Mineração.